Eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. Eu sempre trabalhei. Eu julgava, inclusive, mulheres que pausavam as suas carreiras para se dedicar à maternidade. A minha carreira era meu tudo. Eu amava o meu trabalho. E não, essa não é a história de alguém que estava em burnout, que largou o mundo corporativo, que largou o trabalho para fazer um sabático e ser guia turístico em Bali. Mas é o relato de alguém que entronizava o trabalho, que idolatrava a sua posição, o status, o dinheiro, que tinha sua identidade firmada na sua profissão. Olá, bem-vinda ao clube. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Driele Bulhosa, sou influenciadora, mentora de mulheres, especialista em negócios digitais. E nesse canal eu ensino como mulheres cristãs podem trabalhar e prosperar na internet, glorificando a Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive no trabalho. Então, se você se identificou e quer aprender como empreender no digital sem abrir mão dos seus valores e princípios bíblicos, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Você sabe de onde vem essa palavra sabático? Até trouxe uma colinha aqui para compartilhar com você, porque para mim era tudo muito novo. Sabático vem do hebraico Shabbat, que significa descanso, e tem origem lá no judaísmo há cerca de 3.000 anos atrás. Aparece na Bíblia, na Torá, no Alcorão. É uma prática antiga, mas que atravessou o campo religioso e hoje atrai pessoas de diversas idades, diversas crenças. Lá no Antigo Testamento, a gente vê o descanso como um mandamento. Tanto o Shemitah, que é propriamente o ano sabático, no qual Deus ordena que a terra produza durante 7 anos e depois faça uma pausa de 1 ano. Então Deus ordena deixar a terra descansar por 1 ano a cada 7 anos produzindo. E aí tanto o Shemitah, que é essa prática dos 7 anos produzindo para 1 ano descansando, quanto o descanso semanal, esse que a gente tira uma vez por semana, estão presentes no Antigo Testamento. Mas o sabático na vida moderna foi ganhando muitas outras roupagens, muitos outros formatos. Já é exercido, já é praticado, inclusive no mundo corporativo. Então muitas pessoas que se sentem muitas vezes sobrecarregadas, que estão emocionalmente doentes, enfim, que estão realmente precisando dar uma pausa, isso já chegou ao mundo secular, ao mundo corporativo, independente da religião. O sabático passou a ser uma hipótese, passou a ser uma solução, uma prática que diversas pessoas do mundo inteiro, de diversas crenças, utilizam para sair do automático, para descansar, para testar outras possibilidades, e a gente já vai falar sobre isso. E aí, pós-revolução industrial, a visão era de que se você quisesse ser mais produtivo, se você quisesse continuar sendo um ótimo profissional, ter um tempo de qualidade, não só para se atualizar na profissão, mas para realmente descansar, era essencial. Já preciso dizer que o sabático não é férias prolongadas. É claro que quando falamos de sabático, logo vem no nosso imaginário, na nossa mente, descanso, acordar sem despertador, sair um pouco aí da rotina. Então a gente acaba associando a isso, né? A férias, a acordar sem horário, sem despertador. Claro que essas opções não estão descartadas, mas é preciso considerar também a existência de uma profunda reflexão quando se decide pausar. O sabático ele é marcado por essa reflexão profunda sobre a real satisfação do estilo de vida que está se levando e se você vai continuar com esse mesmo estilo de vida pós esse período. Então é sim uma pausa nas suas atividades laborais, mas não é uma pausa intelectual e espiritual. E aí o que as pessoas normalmente fazem num período sabático? É claro que aqui eu estou trazendo o mais comum, tá? Mas cada pessoa tem a sua própria experiência. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para contar qual foi a minha experiência com essa prática. O que as pessoas mais fazem quando decidem parar as suas atividades laborais, dar uma pausa na carreira, nos negócios, no trabalho, para entrar num período como esse? Primeiro, viajar, estudar, aprender um novo idioma, passar mais tempo com a família, que foi o meu caso, fazer uma jornada espiritual, que também foi o meu caso, fazer uma transição de carreira e até estilo de vida, que também foi o meu caso em partes. E a pergunta que ficou principalmente em mim, martelando nesse período:
o questionamento principal nesse período era o seguinte: você trabalha para viver ou você vive para trabalhar? Vale lembrar também que período sabático não é sinônimo de nomadismo digital, que é um estilo de vida, de você trabalhar remotamente em qualquer lugar do mundo, né? Você trabalha ali com a internet ou você trabalha no estilo home office, né? Onde você pode exercer a sua profissão, o seu cargo, função de qualquer lugar do mundo. E aí, com essa possibilidade, muitas pessoas têm esse estilo de vida mais nômade digital, que a gente chama. Isso não é sabático, porque a pessoa, mesmo que ela esteja em qualquer lugar do mundo, ela está trabalhando. E como o próprio nome já diz, o período sabático é um período, não é para ficar para sempre sem trabalhar, é um período para descansar, para colocar a cabeça no lugar, para testar novas possibilidades, para aprender uma coisa nova, para viajar, para conhecer pessoas diferentes, para fazer um curso que sempre teve vontade. Eu sempre tive vontade de fazer fotografia, mas eu sou uma executiva. Vou fazer um intercâmbio durante um tempo, mas sempre vai ser um período. E por falar em viajar, muita gente associa o período sabático a mochilar pelo mundo. E é claro que essa é uma das principais motivações de quem decide dar um tempo na carreira, mas não é a única motivação. E quando eu decidi dar um tempo, eu encontrei pouquíssimas informações, pouquíssimas coisas sobre esse assunto. Pouquíssima literatura, pouquíssimos vídeos, inclusive aqui no YouTube. Encontrei quase nada. Para não dizer que eu não encontrei nada, 2 vídeos eu assisti, mas ambos falavam de um sabático para mochilar pelo mundo, um sabático muito voltado para viagem, e até o final do vídeo você vai ver que essa não foi a minha motivação e não foi o que eu fiz com o meu período sabático. Então, por não ter encontrado quase nenhuma informação sobre o tema, eu resolvi compartilhar com você a minha experiência. Eu espero te ajudar, te inspirar, caso você esteja pensando em fazer um período como esse, ou mesmo que você não tenha esse desejo. Tenho certeza que os ensinamentos, a vivência que eu tiro desse período, eu vou levar para o resto da vida e que podem fazer a diferença na sua vida também. Bom, o ideal é fazer um planejamento adequado antes de você pausar a sua carreira, o seu negócio e entrar numa jornada como essa. Não adianta chutar o balde, porque provavelmente você vai ter que buscá-lo depois, porque as contas vão continuar chegando e você vai precisar se manter nesse tempo que você não está trabalhando. Já vou falando que não foi o meu caso. Intensa como eu sou, eu simplesmente larguei tudo, não me programei com antecedência para viver esse tempo e em decorrência disso eu passei alguns perrengues e ao longo do vídeo eu vou compartilhar com você. Mas ainda assim, eu não me arrependo, porque eu precisava passar por isso. Eu precisava perder o controle da minha vida. Eu precisava entregar o controle da minha vida a Deus. Eu precisava aprender a viver sob a dependência do Senhor. Mas basicamente, para se planejar para um sabático, você precisa saber o seguinte: qual é o seu objetivo com isso? Quanto tempo você vai fazer? Vai ser 1 mês, 2, 3, 1 ano? Quanto você precisa para se manter nesse período? E como será o seu retorno? Você vai voltar? Você pretende voltar para a sua mesma função? Você vai pedir conta da empresa que você trabalha? Você vai pedir uma licença sem vencimento se você for uma funcionária pública? Como vai ser para retornar? Então, minimamente, você tem que ter uma ideia do que você está fazendo. Eu tive esse mínimo de planejamento. Eu fui pensando como eu ia fazer com as alunas, quais alunas estavam em período de renovação, para que eu pudesse avisá-las para não renovar. Enfim, eu fiz ali um planejamento muito mínimo, muito básico, meti o louco mesmo. Não aconselho que você faça isso. E aí, a essa altura, você deve estar se perguntando, mas gente, por que essa garota fez isso? Por que ela pausou uma carreira, um negócio digital? Gente, eu estava em ascensão no meu negócio. Eu tinha acabado de bater mais de $500 mil em vendas de produtos e serviços digitais. Eu estava com várias turmas e alunas em andamento dos meus cursos, treinamentos, mentoria, comunidade. Viajando para São Paulo e para outros lugares com frequência, para eventos, podcasts, enfim. O que passou na cabeça dessa pessoa
para meter esse louco e pausar tudo e suspender tudo para fazer um sabático. E de novo, tudo isso é muito pessoal. Você pode ouvir histórias de pessoas que fizeram um sabático pelos mais diversos motivos, a gente já falou aqui alguns deles. Mas as minhas motivações foram as seguintes. Primeiro, eu queria ter clareza sobre os próximos passos do meu negócio e carreira. Muito além de ensinar como mulheres poderiam faturar múltiplos dígitos, serem empoderadas, poderosas, mega empresárias, eu sabia que a minha vocação, que os meus dons, o meu chamado era para o ensino, e isso se confirmou ao longo do meu sabático, mas eu queria ensinar algo mais profundo, mais sublime, mais transformador. Eu queria também, com esse sabático, resgatar a minha essência, então eu já não sabia mais quem eu era, no que eu era boa, o que eu realmente gostava. Eu não estava, às vezes, agindo no automático, fazendo o que todo mundo estava fazendo, indo com a manada. Então eu queria ter clareza de propósito. Eu acho que esse foi o principal motivo para eu entrar numa jornada como essa. Eu queria ter claro na minha mente o que eu tô fazendo aqui. E o que eu tô fazendo aqui na internet. Porque o meu trabalho, a minha empresa, o meu negócio funciona através do digital. Além disso, eu queria também exercitar minha fé, então tirar um tempo de descanso para aprender a viver sobre a dependência do Senhor, já falei isso aqui, mas de ter mais tempo também. Eu achava que era isso, né? Era falta de tempo. Mas ter mais tempo para mergulhar mais profundo em Cristo. Eu sempre tive meu próprio dinheiro. Eu nunca dependi de ninguém. Sou casada, meu marido é um excelente parceiro, um cara extremamente proativo, provedor, mas ainda assim eu tinha muita dificuldade de depender dele, de qualquer pessoa. E fazer o sabático tirou todo esse orgulho e toda essa independência que eu tinha. Mas calma que eu vou falar isso mais pra frente. Então, se você tá gostando desse papo até aqui, deixa eu te lembrar de curtir o vídeo, porque ajuda demais essa influenciadora, essa produtora de conteúdo, para que o meu conteúdo chegue a mais pessoas e para eu entender também se esse papo aqui foi legal, se fez sentido para você. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, pause aí rapidinho, clica aí no joinha e vamos continuar. O intuito também era de autoconhecimento, então, junto com o resgate de essência, eu queria me redescobrir, me conhecer melhor, encontrar o meu chamado, minha vocação. Eu estava meio em dúvida se era realmente isso que Deus havia me chamado, me vocacionado. Era para eu continuar trabalhando com o digital, com a internet? Será que eu não seria mais útil em outra função, em outra área? Eu venho da área da beleza. Para quem me conhece há mais tempo sabe da minha história, senão eu vou gravar um vídeo, prometo, contando um pouquinho dessa transição da área da beleza para viver 100% do digital. Mas eu comecei a me questionar, será que é isso mesmo? E junto a isso, eu queria encontrar o meu óbvio, porque assim eu ensino para as minhas alunas. Uma das primeiras perguntas que eu fazia a elas era o seguinte: qual é o seu óbvio? Como que você é reconhecida? Como que as pessoas te conhecem? Em que você realmente é boa? Porque muitas vezes no digital a gente quer criar soluções para problemas que ninguém tá nem aí para resolver. E aí um belo dia, lavando louça, já pensando em fazer esse período sabático, o Senhor me levou um pensamento sobre isso. Driele, qual é o seu óbvio? E Deus foi me trazendo à memória lembranças, relances da minha infância que me levavam a entender que eu estava indo por um caminho que talvez não era o dele para mim. Outra motivação que me fez decidir por um momento de descanso como sabático foi mergulhar nos estudos teológicos. Eu já tinha a vontade, o desejo de fazer um seminário, uma graduação, enfim, não sabia exatamente o que era, mas eu queria um direcionamento mais robusto, mais profundo sobre as escrituras, aprender as escrituras. Então eu queria, com esse sabático, também fazer esses estudos teológicos. Queria sair do automático, queria priorizar a minha família, que durante muitos anos nunca foi uma prioridade. A prioridade na minha vida sempre foi o trabalho.
Então eu queria viver uma nova fase onde a minha família de fato fosse a minha prioridade, o meu principal ministério. Eu queria mergulhar mais profundo em Deus. Eu tô olhando aqui a minha colinha porque eu escrevi, quando eu pensei em fazer o sabático, quais seriam os meus objetivos com isso, para ter clareza de fato, para eu não ficar ali meses sem trabalhar, me perder. E por fim, eu queria entregar o meu Isaac. Para quem conhece a história de Ana, esposa de Abraão, a Ana era estéril e Deus promete a ela um filho, o filho da promessa. E Ana sofre muito, deseja muito esse filho. E lindamente Ana recebe esse milagre do Senhor. O Senhor permite que ela engravide já numa idade mais avançada. Aquele filho que poderia se tornar facilmente um ídolo na vida dela, porque ela desejou demais, e a gente sabe que quando a gente deseja muito uma coisa ou alguém, a gente acaba idolatrando aquilo. Ana, num ato de obediência e amor ao Senhor, Ana entrega, faz um voto com o Senhor, entrega esse filho ao Senhor, consagra ele ao Senhor e ele vem a ser um grande homem de Deus. Então, por muito tempo, eu clamei a Deus por um milagre na minha vida profissional, e aí eu vou gravar um outro vídeo para contar melhor. Deus me dá esse milagre, Deus abre as portas do digital para mim, Deus me oportuniza ganhar muito dinheiro, ter uma vida abundante, próspera, trabalhando de dentro da minha casa. Mas eu acabo, diferente de Ana, eu acabo fazendo dessa minha bênção um ídolo. Então eu transformo o meu trabalho num ídolo, e mesmo trabalhando dentro de casa eu passo a não ter tempo para minha família, passo a não ter tempo para Deus, eu acabo ignorando o devocional, passo a não orar como antes. E aí eu resolvi sacrificar o meu Isaac. Deus pede a Abraão que leve o seu filho Isaac para um lugar de sacrifício. E supostamente Abraão teria que sacrificar Isaac naquele local. E no último instante o Senhor poupa a vida de Isaac e observa e testifica a obediência de Abraão. Toda essa história tipifica muito o momento que eu vivi, de ter recebido algo que eu queria muito, de ter sido uma bênção por muito tempo, porque o digital foi uma bênção na minha vida, na minha família, mas ao mesmo tempo eu idolatrei esse milagre, essa bênção, e agora eu queria entregar, sacrificar esse meu Isaac, que tinha se tornado um ídolo, para que o Senhor me dissesse de fato o que fazer. No início eu fiquei com dúvida se era coisa da minha cabeça, se era um pensamento aleatório ou se realmente era um sussurro do Espírito Santo. Então eu fui buscar a confirmação do Senhor, fui clamar, jejuei, orei, Deus foi falando. Mas mesmo sendo um direcionamento do Senhor, a gente vai enfrentar desafios. E comigo não foi diferente. Primeiro, eu não tive um bom planejamento, um planejamento adequado para fazer essa loucura. Isso me fez passar alguns apertos financeiros. Além disso, eu tive por vezes muita sensação de vazio, sabe? Um vazio desde a rotina que estava muito diferente. Então como eu não fiz um sabático para viajar, o meu sabático foi para entrar numa caverna, não foi nada glamouroso. Eu tive muitos episódios de ter esse vazio, porque eu buscava muito no trabalho preencher esses vazios que o Senhor precisava me mostrar quais eram para que Ele preenchesse. Tive muito FOMO também. FOMO é aquela sensação de ficar de fora, medo de ficar de fora. Não vou falar a tradução porque eu não sei falar inglês. E no vídeo passado, onde eu conto o meu relato de 40 dias fora das redes sociais, eu falo um pouquinho sobre isso também. Que é essa sensação de estar desantenada com o mundo. Eu não sabia o que estava acontecendo no mundo, porque também nesse período eu fiquei longe de redes sociais. Eu estava fora do mercado de trabalho, fora das tendências, do que a galera estava fazendo no digital, o que estava hypando, qual estratégia nova que estava dando certo. Então eu tive esse FOMO de, meu Deus, quando eu voltar, se eu voltar, porque teve períodos que eu tinha certeza de que eu não ia mais voltar, eu me perguntava, sobre isso. Quando eu voltar, como vai ser? Será que vai ter espaço pra mim ainda? Eu vou ficar pra trás, gente, porque o digital, você piscou, você foi atropelada. O que você fazia há um mês atrás,
você vai fazer hoje pode ser que não funcione. Tive também muita crise de identidade. Chegar a um ponto de perguntar para Deus o seguinte: quem eu sou? No que eu sou boa? Para que o Senhor me chamou? Qual que é o propósito da minha vida? Se me tirarem o trabalho, como aconteceu, né? Se eu tiro o trabalho da minha existência, se eu tiro os títulos da minha existência, então agora eu não sou Driele Bulhosa, mentora, influenciadora, especialista em XYZ, X anos no mercado, mais de 10 anos no digital, já faturou não sei quantos dígitos. Se tiram esses títulos e tira o meu trabalho, sobra o quê? Quem eu sou sem ser Adriele empresária, sem ser Adriele influenciadora? Quem eu sou? E foi maravilhoso viver isso, porque hoje eu saio do sabático com a minha identidade firmada em Deus. Ah, lembrei aqui, ó, eu tive muita sensação também de inutilidade, de não estar fazendo algo relevante, porque eu não tirei o sabático para viajar para Europa, para ir para Ásia. Não, eu tirei sabático para me prostrar diante do Senhor, passar horas orando de joelhos para cuidar da minha casa, e quando eu falo cuidar da casa, é varrer, lavar, passar, fazer comida para a família. E no início eu fiquei meio assim, sabe? Porque eu nunca fui muito Amélia, nunca fui muito do lar, eu sempre trabalhei, então eu vivi pouco essa função dona de casa, essa função mãe, e tinha horas que eu me sentia inútil, vou confessar. Mas Deus foi falando comigo todas as vezes que eu alimentei esse tipo de pensamento, de me mostrar muita beleza e muito propósito ao cuidar da minha família, ao cuidar das roupas da minha casa, da minha família, ao preparar uma comida gostosa, a fazer as coisas simples do dia a dia, a fazer o ordinário. Eu fiquei muito melancólica, não depressiva, muito quietinha, e eu sou muito expansiva, muito comunicativa. Eu vivi realmente um tempo de secreto, um tempo de esconderijo, um tempo de caverna. E aí não tem como sair desse tempo sem tirar inúmeros aprendizados, e esse é o ponto-chave do nosso papo aqui. Listei aqui alguns aprendizados para que eu não me esquecesse de nenhum, mas eu vou esquecer porque foram ao todo 4 meses de sabático e cada dia eu vivia uma nova experiência com Deus. Eu registrei algumas para que eu não me esquecesse, algumas delas eu não posso compartilhar, mas as que eu posso, eu listei aqui para compartilhar com você. O primeiro aprendizado foi o de não ter medo de abraçar o descanso. O Deus que nunca dorme criou o sono e o descanso. Quando a gente para por um período de férias, quando a gente para por um período sabático, quando a gente coloca um limite de parar e descansar, a gente está declarando que a gente confia em um Deus que nos proporciona descanso, que enquanto eu estou dormindo, Deus, dono de todo o universo, vai garantir o meu sustento, o sustento da minha casa, da minha família. Eu posso dormir enquanto Deus cuida de tudo, mas eu confesso que é preciso ter coragem para desligar um celular no final de semana e não atender clientes, e não esticar a agenda num domingo, num sábado, porque a prioridade é dar um passeio no parque com a família. A gente rejeitar um cliente, a gente rejeitar um trabalho para adorar a Deus, para ir num culto, para priorizar a família, é um ato de coragem. Eu não sabia depender de ninguém, eu nunca gostei de pedir favor, nunca gostei de pedir roupa emprestada, nunca gostei de pedir ajuda, e eu fui aprender a raiz desse comportamento, e é uma raiz pecaminosa. Eu sempre tive o meu dinheiro, eu sempre trabalhei, eu sempre conquistei aquilo que eu queria, eu sempre me apeguei na minha garra, no meu esforço, talvez nem tanto pelo potencial, mas na garra, no esforço, eu sempre me apeguei a isso. E aí eu tive uma experiência muito particular. O Senhor me disse o seguinte: filha, se você não consegue depender do seu marido, que você conhece, que você convive, que você divide a cama, que é de carne e osso, que é seu parceiro, que vocês têm contas
em comum, que vocês têm uma vida em comum, se você não consegue depender desse homem, como é que você vai depender de mim, que você nunca viu, que sou invisível? E aí eu fui identificando vários ídolos na minha vida. Foi um descortinar. Eu vivi um período disciplinar mesmo do Senhor, sabe? De Deus me ensinar, me exortar, de falar duro comigo, mas de me ensinar com amor. E por falar em identidade, que a gente estava conversando, eu encontrei a minha. Se tirar o trabalho de mim, o que sobra? E aí eu aprendi que se tirar o trabalho de mim, sobra quem eu sou em Deus. Filha amada, comprada e lavada por um alto preço, mãe de 3 crianças maravilhosas, esposa, influenciadora da minha casa, coluna do meu lar, chamada, vocacionada para conhecer mais a Deus e torná-lo conhecido. Então hoje os dígitos não importam mais. Hoje os aplausos, a fama, o reconhecimento não importam mais. É claro que eu seria hipócrita e até orgulhosa de falar que tá tudo resolvido, agora eu tô curada, liberta, nada disso mais me abala. Eu imagino que seja como o espinho na carne de Paulo. São coisas que eu vou ter que lidar para sempre, são fraquezas, são tentações. Mas uma vez identificada, para quem achava que nem tinha pecados, para quem achava que era boazinha, é um grande passo. Um dos aprendizados do sabático é justamente evitar os mesmos erros que me levaram a querer fazer um sabático e me levaram a uma certa exaustão. No meu caso foi uma exaustão espiritual, não foi nem mental, porque eu amava o que eu fazia, amo o que eu faço, eu amava dar aula, eu estava no auge da minha carreira, mas eu estava muito cansada espiritualmente, enfraquecida espiritualmente. Um dos aprendizados que eu tive com o sabático foi o senso de contentamento. Eu passei a ser mais satisfeita em Deus, mais contente em Deus, aquilo que eu já tinha. Voltei a pensar, a praticar mais um essencialismo, um minimalismo. Tirei a minha mente de comprar. Então faturei tantos dígitos, agora eu já quero sair dessa casa. A minha casa é casa própria, mas quando a gente começa a ganhar muito dinheiro e vai sendo seduzida por esse mercado multimilionário, que é o mercado digital, a gente já começa a cogitar em morar de frente para a praia, a gente já começa a cogitar a trocar de carro, um carro que eu mal havia comprado, e a gente sempre pensa que precisa de mais roupa, que precisa mais disso, que precisa mais daquilo, que precisa... Eu me contentei com o que eu já tinha. Eu tenho muita coisa. Eu sou uma pessoa muito próspera. Eu não precisava de mais coisas. Isso me fez deixar de ser consumista. Tá aí um grande milagre, meu marido que o diga. Mas brincadeiras à parte, eu realmente me senti mais satisfeita em Deus. Isso foi algo que impactou muito na minha vida e que eu pretendo levar por muitos anos ainda para além do sabático, que eu praticamente reaprendi a viver. Eu mudei o meu estilo de vida, eu criei novos hábitos e resgatei hábitos que eu havia perdido. Criei hábitos de treinar, por exemplo, de manter uma alimentação saudável, porque toda vez que eu tinha excesso de trabalho, que eu estava trabalhando demais, a primeira coisa que eu burlava era treino e dieta. Então, um senso de compensação, eu tinha muita dificuldade em ser disciplinada nessa área. Com o sabático eu consegui manter a constância e eu resgatei hábitos que eu havia esquecido, como a leitura. Li muito absurdamente. Eu li, para você ter uma ideia, em um mês eu li 5 livros. Resgatei o hábito da escrita terapêutica, vulgo diário. Então eu comprei um diário, olha que coisa mais linda. E tenho escrito nesse diário, e eu relato nele experiências com o Senhor, um diário de oração, uma escrita terapêutica mesmo, que eu já tinha esse hábito quando criança, quando adolescente, e fui me perdendo ao longo da vida. E qual a conclusão que a gente pode tirar disso tudo? Primeiro eu preciso dizer que eu me programei para ficar 12 semanas, ou seja, 3 meses. E eu acabei fazendo um pouco mais porque no dia de retornar, o Senhor havia me dito que não seria na data que eu havia estipulado, mas a data que Ele havia estipulado. Então, coloquei meu rabinho entre as pernas e fiquei mais algumas semanas. Mas foi a melhor coisa que eu pude fazer por mim e pela minha família. E aí eu já aproveito esse vídeo para anunciar
para comunicar o meu retorno às atividades, para compartilhar com vocês que chega ao fim essa pausa na minha carreira, nos meus negócios digitais. Na próxima semana, inclusive, eu devo reabrir as vagas para os meus treinamentos, cursos, mentorias. Eu não precisei mudar de área, fazer transição de carreira, eu vou continuar na mesma área que o Senhor me confiou, na mesma área que o Senhor me direcionou a trabalhar. Foi o Senhor que me direcionou a encerrar minha empresa de beleza para estar mais dentro do meu lar, e o digital pôde me proporcionar isso. Foi uma ferramenta nas mãos do Senhor para que eu pudesse ser útil, para que eu pudesse deixar legado, para que eu pudesse trabalhar, ser bem remunerada, mas sem perder o crescimento dos meus filhos, sem abrir mão dos meus valores e princípios bíblicos. Foi aqui, na internet, que Deus me mostrou o quanto que essa ferramenta é poderosa, principalmente para nós mulheres, que somos a coluna do nosso lar, que somos a alma da sociedade, que não fomos criadas originalmente para trabalhar feito homem, feito louca. É aqui que o Senhor me quer, trabalhando, exercendo e servindo com os meus dons e talentos. O seu chamado, o meu chamado, é muito maior do que dinheiro, é muito maior do que fama, é muito maior do que receber placas de reconhecimento, de faturamento. Nosso propósito, nosso chamado maior é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Mas existe sim um chamado específico para a sua vida e para a minha vida, que muitas vezes a gente só vai conseguir ter certeza se ausentando, silenciando, entrando numa caverna, se escondendo e esperando que Deus fale ao nosso coração. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você de alguma forma, já deixa o seu like, já curte esse vídeo, para eu entender que você gostou, para eu entender que você chegou até aqui, para eu entender que foi útil e para que o YouTube te recomende bons conteúdos como esse. Já envia esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, nos grupos da igreja, nos grupos de mulheres, da célula, para aquela amiga empreendedora que precisa ouvir essa mensagem. E se você ficou até o final do vídeo, coloca aqui para mim nos comentários se você já teve vontade de tirar um tempo de descanso como esse, ou se você já fez alguma vez na vida um sabático. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. Um beijo e até o próximo vídeo.